Hoje o tema que vou abordar é o julgamento do STF para o aborto de anencéfalos. Dos 6 que votaram ontem, somente um foi contra liberar o aborto do feto sem cérebro. E foram a favor os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Joaquim Barbosa, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O julgamento está sendo retomado nesse instante no Supremo Tribunal Federal e 4 ministros ainda precisam votar. Eu fiz algumas frases, peguei algumas frases de alguns dos ministros, dos seus votos, que achei bastante importante, para que o Brasil todo possa participar dessa discussão em diferentes momentos, que vi também que ontem as televisões abertas também noticiaram. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ele encaminha pela acolhida integral da ADF, que permite a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia. Palavras dele: nada justifica do ponto de vista constitucional tamanha restrição aos direitos reprodutivos da mulher. A interrupção não avilta o princípio constitucional do direito à vida, pois não há vida num feto anencéfalo. Ao contrário, sua proibição viola os direitos da saúde da mulher, o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da gestante. O advogado Luiz Carlos Barroso colocou: a condição feminina atravessou gerações inteiras para obter direitos de cidadania, de não ser apenas propriedade do marido. Reconhecer a possibilidade de interrupção da gravidez nos casos de anencefalia é possibilitar a mulher deixar de ser um útero à disposição da sociedade para ser um sujeito de direito. A verdade não tem dono, o debate de ideias e valores não deve ser usado para fazer papel coercitivo do Estado, que o papel do Estado seja um Estado que restrinja direitos. Um ser sem cérebro é incompatível com a vida extrauterina. Sua interrupção não é aborto e muito menos os casos complexos que hoje são permitidos em lei, como nos casos de estupro para salvar a vida das mães. Não é um aborto. A proibição da interrupção no caso de anencefalia viola direitos reprodutivos da mulher, obriga a levar adiante uma gestação que não é viável, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, a integridade física da mulher e serve como tortura psicológica. A mulher não com uma criança nos braços, mas no caixão, sendo obrigada a tomar remédio para secar o leite que ela reservara para a criança. O primeiro voto foi manifestado pelo ministro Marco Aurélio. Considerou, entre aspas, inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 1º e 2º do Código Penal Brasileiro. Dados científicos: o Procurador-Geral, Roberto Gurgel, acrescentou que cerca de 65% dos fetos anencéfalos morrem no período intrauterino. Aqueles que chegam até o final da gestação sobrevivem apenas algumas horas ou minutos após o parto. Depois de diagnosticada a anencefalia, não há nada que a ciência médica possa fazer para salvar o feto e que a continuação da gravidez potencialmente gera um perigo para a mãe. O ministro Marco Aurélio coloca: aborto é crime contra a vida, tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, não existe vida possível. Parece-me lógico que o feto sem potencialidade de vida não pode ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida. Cumpre a mulher, em seu ritmo, no exercício do direito à privacidade, sem temor de reprimenda, voltar-se para si mesma, refletir sobre as próprias concepções e avaliar se ela quer ou não levar a decisão adiante. Ao Estado não é dado intrometer-se. Continua o ministro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Disse o ministro, citando um trecho da Bíblia na qual Jesus Cristo defendia o cumprimento de leis vigentes. Deuses e Césares têm espaços apartados. O Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro.
A ministra Rosa Weber afirmou em seu voto que a gestante deve ficar livre para optar sobre o futuro de sua gestação do feto anencefálico. Segundo ela, essa liberdade de escolha ocorre em função do princípio da dignidade da pessoa humana, inscrito no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Por isso, ela votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição, artigos 124 e 126 do Código Penal, para excluir a interpretação que entende ser conduta típica a interrupção da gravidez do feto anencéfalo. O ministro, estou vendo que o senador Mozarildo, vou lhe dar a palavra, depois eu continuo. Pois não. Coincidentemente, senadora Marta, hoje é o dia do obstetra. Eu quero, inclusive, prestar homenagem aos obstetras do Brasil todo. Vossa Excelência é médico obstetra? Eu que exerci obstetrícia durante muito tempo, fiz vários partos de anencéfalos e, durante o tempo de estudante, vi vários casos, e não há na literatura mundial um caso sequer de anencéfalo que tenha sobrevivido. Aquela criança que mostraram lá não é uma anencéfala. Então, na verdade, e há também que se dizer claramente que isso não fere princípio religioso nenhum, pelo contrário, porque o que está se julgando vai, digamos assim, apenas dar o direito e não a obrigação da mulher que levar à frente ou não uma gravidez de um feto que ela sabe que não vai sobreviver. É que é muito doloroso, né? Eu vivi esse problema, quanto aquelas que tinham profundas convicções religiosas levavam até o final, ver o filho ou nascer morto ou morrer horas depois. Então, acho que não se pode confundir aborto com isso, nesse caso, é um parto terapêutico, que a mulher terá o direito de querer ou não querer. Portanto, quem tiver essas convicções religiosas que impeçam de fazer, não faz. Agora, é preciso que a mulher tenha muito preparo psicológico para enfrentar uma gravidez de um feto, de uma criança que ela sabe que não vai sobreviver. Parabéns, portanto, pelo pronunciamento e, coincidentemente, eu acho que o Supremo vai decidir hoje essa questão. Vai, por isso que eu estou falando. No dia do obstetra. Essa é uma coincidência mesmo, porque, como Vossa Excelência sendo obstetra, eu acredito que milhões nesse Brasil passam essa situação de não poderem fazer um aborto, como Vossa Excelência colocou, terapêutico, vendo parto, não é nem aborto. Acho que está muito bem essa colocação, é melhor um parto terapêutico, porque a mulher é obrigada a carregar 6, 5 meses, 8 meses, e nós todos, eu ia dizer nós todos, Vossa Excelência não, mas eu que fui mãe, sou mãe, e carreguei 9 meses de gestação, 3 filhos, eu sei o que você sente, como você reage, o que você sonha, as mudanças físicas e como isso impacta. E como é que você vai fazer tudo isso sabendo que aquela pessoa que está ali não vai? E que eu não consigo nem imaginar alguém que possa obrigar uma mulher a fazer isso. E como Vossa Excelência colocou muito bem, não é obrigado a fazer. As que têm condição, seja religiosa ou por qualquer outro motivo, de levar a termo, não são obrigadas a fazê-lo. Agora, por que algumas pessoas se colocam acima de qualquer ser humano para julgar o que uma mulher tem obrigação de fazer ou não numa questão como essa? Eu vou até ler vou pular depois eu volto, mas a ministra Carmen Lúcia vai muito na direção de Vossa Excelência quando ela coloca: quando o berço se transforma num pequeno esquife, a vida se entorta. Citando Guimarães Rosa. A ministra lembrou o sofrimento da mãe que prepara o corpo do filho morto para ser sepultado e afirmou que não se pode esquecer do sofrimento do pai e dos irmãos de um feto anencéfalo. Não há bem jurídico a ser tutelado pela norma penal que possa justificar a impossibilidade total da mulher fazer escolha sobre a interrupção da gravidez. O ministro, vou pedir um minuto a mais, presidente, o ministro Lewandowski, que foi o voto contrário até agora, ele
ele afirmou que qualquer decisão envolvendo o tema de tamanha relevância e complexidade deve ser precedida de um amplo debate público e submetida ao crivo do Conselho Nacional. E diz que aqui tem na Câmara um projeto da Jandira Fegali e aqui no Senado um do senador Mozarildo. Parece até que o ministro não acompanha esse tipo de votação dessas questões aqui no Congresso Nacional. Eu tenho o primeiro projeto de anencefalia da minha autoria, de 1996. E parado. Aliás, foi arquivado. Como foi não foi arquivado porque está no plenário, o da União Civil. Né? Nós estaremos até hoje esperando aqui para que pessoas homossexuais pudessem ter regulamentado a sua situação, porque realmente são anos de retrocesso que nós vivemos. Quando eu penso, 10 anos atrás, ou 14 anos, 1996, 94, quando eu fui deputada, nós tínhamos dificuldades para colocarmos essas questões, debatermos, senador Assir, essas questões, mas o retrocesso que o país vive em relação a essas questões é extremamente grave no meu ponto de vista. Tanto é que o Judiciário agora está assumindo o nosso papel, porque o Congresso se tornou tão temeroso, o Congresso tem forças aqui tão assintosamente contrárias e não conversáveis, que acabam não votando e não progredindo essas questões e muitas vezes nem permitindo um bom debate parlamentar. Infelizmente, o Judiciário nesse país hoje é quem está tendo que decidir o que a sociedade civil quer. Se fizesse uma plebiscito, ganhava, mas que o Congresso Nacional se omite. Muito obrigada, senador Assir, por